Hoje narraremos e explicaremos, no final do vídeo, o livro de Mateus capítulo 6. Se inscreva para mais aprendizado da palavra. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Versículo 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Versículo 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Versículo 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Versículo 16. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 28. E, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6 é um dos trechos mais poderosos e transformadores de todo o Sermão do Monte, e aqui, Jesus não apenas nos ensina o que fazer. Ele revela como fazer, com qual intenção, e o que isso revela sobre o nosso coração. Este capítulo é um verdadeiro raio-x da alma humana, e ao longo dele, Jesus escancara o contraste entre a religiosidade exterior e a espiritualidade verdadeira. A cronologia do capítulo é cuidadosamente construída. Começa tratando das ações externas, como a esmola, a oração e o jejum, e termina falando sobre os desejos internos, como a ansiedade, o apego ao dinheiro e a confiança em Deus. Tudo é interligado como se fosse uma escada, dos comportamentos mais visíveis até as intenções mais ocultas do coração. Nos versículos de 1 a 4, Jesus começa confrontando uma prática muito comum da época, e também de hoje, fazer boas ações só para aparecer. Ele deixa claro que, se a motivação é o aplauso humano, a recompensa já foi dada, e foi pequena. A verdadeira generosidade, segundo Cristo, deve ser secreta, feita diante de Deus e não das câmeras. Isso já nos mostra que o reino de Deus não é sobre aparências, mas sobre intenções. Em seguida, dos versículos 5 ao 8, Jesus aplica esse mesmo princípio à oração. Ele diz, não é sobre orar bonito, alto, ou na frente de todo mundo. É sobre relacionamento íntimo, silencioso, profundo. E então, como uma resposta divina, nos entrega uma das maiores preciosidades da Bíblia, o Pai Nosso. Nos versículos 9 a 13, essa oração modelo é mais do que uma reza, é um manual completo de conexão com Deus. Jesus nos ensina a começar exaltando o nome do Pai, desejando o reino, confiando no sustento diário, buscando perdão e libertação do mal. Uma verdadeira reordenação das nossas prioridades espirituais. A partir do versículo 14 até o 18, o foco volta para a coerência espiritual. Jesus diz que perdoar é uma via de mão dupla. Quem quer o perdão de Deus precisa aprender a perdoar. E quando fala sobre o jejum, ele denuncia novamente a hipocrisia de quem queria parecer santo apenas por aparência. Em vez disso,
O jejum verdadeiro é discreto, íntimo, entre o jejuador e Deus. Essa sessão inteira é uma lição sobre autenticidade. Jesus está dizendo: pare de representar um papel religioso. Seja real diante de Deus. Do versículo 19 em diante, o capítulo muda de tom. Agora Jesus começa a tratar daquilo que domina o coração, os tesouros. E ele não está falando só de dinheiro, mas de tudo aquilo que ocupa o nosso foco e define nossas escolhas. Ele diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Aqui, entramos em uma parte profunda da teologia do reino. Jesus está ensinando que o que você valoriza revela quem você é por dentro. Por isso, ele fala dos olhos como lâmpadas do corpo. Ou seja, se os olhos, o modo como você enxerga a vida, forem bons, todo o seu ser será iluminado. Mas se forem maus, todo o corpo estará em trevas. É como se Jesus dissesse: a forma como você vê o mundo determina como você vive nele. Do versículo 24 ao 34, Jesus nos conduz a um tema que aflige milhões de pessoas até hoje: a ansiedade. Ele diz algo revolucionário: não andeis ansiosos. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. E então ele começa a explicar por quê. Deus cuida das aves, dos lírios, e você vale muito mais que isso. Essa é uma teologia que revela o caráter cuidadoso, presente e fiel do nosso Pai Celestial. Jesus nos convida a confiar, a parar de correr atrás das coisas como os gentios, e a buscar primeiro o reino, com a promessa de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o capítulo termina com uma frase memorável: basta a cada dia o seu mal. Um lembrete profundo de que viver um dia de cada vez, com fé, é o caminho da paz verdadeira. A teologia de Mateus 6 é clara: o reino de Deus começa dentro de nós. Não se trata de fazer, mas de por que fazemos. Não é sobre ter, mas sobre onde está o nosso coração. Não é sobre o amanhã, mas sobre confiar em Deus hoje. Cada versículo é um convite à transformação, não exterior, mas interior. E quando essa transformação acontece dentro, ela muda tudo fora. Este capítulo nos chama a viver com propósito, com verdade, com foco eterno e não terreno. E é isso que torna Mateus 6 tão especial. Porque ele não apenas corrige a religiosidade superficial, mas nos convida a uma jornada espiritual real, profunda e recompensadora com o próprio Deus. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo agora, porque tem alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.